Outros instrumentos. O livro completo de bruxaria. Existem outros instrumentos rituais, como a varinha, o cajado, o sino, o buril, ou a faca de cabo branco e os cordões. Num recente debate sobre bruxaria, surgiram as seguintes questões. Que provas existem de que os bruxos sempre trabalham nus? Esse é um costume tradicional ou uma inovação mais recente? Certamente existem muitas ilustrações antigas de bruxas nuas, untando-se de óleo, preparando-se para o sabá. Mas também existem ilustrações de bruxas participando de sabá vestidas. Por curiosidade, fiz uma pesquisa para ver se alguma ilustração antiga mostrava as bruxas realmente nuas no sabá. Os resultados foram inconclusivos. Hans Baldung-Grün, um alemão do século XVI, fez várias ilustrações de bruxas trabalhando, e o sabá das bruxas são duas típicas, todas retratadas nuas. As 4 feiticeiras de Aldrebrecht Dürer mostra bruxas nuas. A coleção de Dulce, da Biblioteca Bodleiana, da Universidade de Oxford, contém uma ilustração de O Sabá das Bruxas no Brooklyn, com a maioria das participantes nua. Praticamente todas as pinturas de bruxas de Goya mostram-nas nua. 2 bruxas voando em uma vassoura é um exemplo típico. E, especialmente interessante, é a edição de 1613, Paris, do Tableau de Inconstance de Marvin Anges, de Pierre de Lacre, que, numa parte, mostra uma grande reunião de bruxas dançando nuas, num círculo, e em outra parte uma mãe nua apresentando o filho igualmente nu ao deus cornífero. Parece, portanto, que não há uma regra, como se vê hoje. Alguns covens se despem apenas quando estão praticando magia, mas em outras situações usam túnicas. Outros covens trabalham nus em todos os rituais. No século XV, o chapéu cônico alto, conhecido como chapéu de burro, era muito popular entre as mulheres, às vezes com uma aba, mas mais frequentemente sem ela. Por volta do início do século XVI, eles não estavam mais tão em voga nas cortes ou nas grandes cidades. A moda, e na verdade os próprios chapéus, acabou chegando nas aldeias e fazendas. Parte da limpeza feita pela nova religião foi mostrar que a antiga religião estava ultrapassada. As bruxas eram representadas nessa época usando um chapéu démodé, como se estivessem atrás do seu tempo, fora de moda. Quais desses instrumentos você vai usar? Nenhum, alguns ou todos. Isso depende do caminho que você decidir trilhar. Se seguir uma das tradições estabelecidas, então isso já terá sido decidido por você. Se está começando do zero, então pode levar algum tempo, semanas, meses, talvez até anos, para descobrir de quais realmente precisa. Se você quiser uma varinha, existem muitas opções. Alguns dizem que ela deve ser de sorveira brava. Outros dizem que deve ser de freixo ou salgueiro ou aveleira. Você é quem escolhe. O problema aqui é que grande parte da magia cerimonial se mesclou com a bruxaria, não apenas no caso da varinha, mas de outros instrumentos e aspectos da arte também. Por exemplo, algumas pessoas juram que a varinha deve ter exatamente 21 polegadas de comprimento, 53 centímetros, ser feita de madeira de uma aveleira virgem, que nunca tenha dado frutos, na hora de Mercúrio, no dia de Mercúrio, quarta-feira, etc, etc, etc. Outros simplesmente compram uma peça cilíndrica de madeira numa loja de ferragens e pintam de dourado. O fato de ambas as varinhas funcionarem perfeitamente bem deveria demonstrar que a verdadeira magia não vem do instrumento, e sim de dentro do mago, ou neste caso, da bruxa ou do bruxo. A varinha
portanto, é meramente uma extensão do seu portador. Assim sendo, faça a sua varinha da maneira que lhe parecer mais correta. Se você sentir que deve fazer inscrições místicas ou símbolos nela, faça isso. Não se preocupe com o que os outros dirão. Como afirmei na introdução, não existe um único jeito certo de fazer as coisas. Se funciona para você, então está certo. Como sugestão, e apenas isso, eu diria que 21 polegadas é certamente um comprimento conveniente para uma varinha, ou seja, 53 polegadas, ou 53 centímetros. Uma outra sugestão é que ela tenha o mesmo comprimento da distância entre o cotovelo e a ponta dos seus dedos. Qualquer que seja a madeira usada, afunilhe-a suavemente da base até a ponta. Você pode fazer inscrições na varinha se desejar, esculpindo ou gravando a madeira. Pinte-a, tinja-a ou a deixe da cor natural. Tiras decorativas de prata ou de cobre podem deixar a varinha mais atraente. Algumas tradições, como as de Frost, por exemplo, perfuraram a varinha no sentido do comprimento e inserem ali uma vareta de metal. O que eu disse sobre a varinha se aplica igualmente ao cajado, que pode, na verdade, ser uma varinha grande, como a usada em algumas tradições, entre elas a escocesa. Eu já vi alguns cajados maravilhosos, decorados com couros, penas, pedras, gravados e esculpidos. Todos eram apropriados para quem os portava. Um bom tamanho para o cajado é a altura do seu portador. Uma madeira dura é preferível a uma macia. E use um galho bem seco e o mais reto possível. O sino só por alguns praticantes, mas eu o incluí nos rituais deste livro. Durante séculos, acreditou-se que ele possuía certas qualidades mágicas. No meu livro Practical Color Magic, de 1983 e 2002, explico sobre as vibrações sonoras. O som alto e claro de um sininho pode gerar vibrações que, em vários sentidos, amplificam o poder gerado num ritual e criam harmonia entre os presentes. Escolha um sino pequeno que você possa carregar na mão e cujo som seja agradável. Alguns sinos, especialmente os produzidos com materiais baratos, podem ter um som estridente. Evite-os. Se você quiser gravar inscrições nele, faça isso. Se ele tiver um cabo de madeira, você pode fazer as gravações nele. O buril é simplesmente uma ferramenta de gravação usada para marcar o nome mágico ou símbolo ritualmente em seus instrumentos mágicos. Algumas tradições, por exemplo, a gardneriana, utilizam a mesma faca de cabo branco usada na magia cerimonial para esse fim. Eu, pessoalmente, não vejo necessidade de se considerar esse instrumento ritual na arte, não mais do que uma lima ou uma serra de metais. Entretanto, se você prefere vê-lo como um complemento, faça isso. O buril é apenas uma ferramenta de gravação com um cabo, que pode ser feito fixando-se um prego afiado grande ou algo similar a um cabo de madeira. Da mesma forma que você fixou a lama do atame no cabo usando 2 pedaços de madeira. Algumas tradições, por exemplo, a alexandrina, usam cordões de diferentes cores para representar o grau do seu portador. Mas o uso mais importante das cordas e dos cordões é no trabalho mágico. Deixarei os detalhes do uso das cordas para a lição posterior, quando discorrer sobre a magia em geral, e especialmente sobre a magia com cordas. Este foi o vídeo. No próximo, nós falaremos sobre as vestimentas. Por favor, deixem seu comentário, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.